pedindo desculpa que queria, mas para eu mandar que depois das gravações, que a maioria, tem muita gente da sala fazendo o negócio da Ana, né? Elas estão embalando uns negócios agora, eu acho. Elas mandaram mesmo, bastante, teve várias mensagens aqui que eu vi. Bom, gente, é o seguinte, eu acredito que os temas permanecem trabalhando aí uma problemática, tá? Porque senão teria sido tirado alguma coisa de intervenção, porque FUVEST, Unesp, eles não pedem que você faça a intervenção, pede que você faça um texto, né, argumentativo, mas você pode apenas fazer uma reflexão no final da conclusão. O que também, né, para o pessoal do terceiro, não tem nenhuma dúvida, né? Fizeram redação de Unesp, fizeram redação Enem. Então, é o mesmo formato, ok? Se não pedir intervenção, gente, não precisa colocar, mas não vai acontecer. O Enem vai pedir intervenção, como sempre pediu, com as 5 competências, eu não tenho dúvida disso, tá? Então, vamos pensar em alguns temas, tá? Último Enem, aí, acho que desde 2017, que a gente vem trabalhando aí em cima de spoilers, né? Eu falo para vocês, trabalho o ano todo em cima de eixo temático. Então, eu pego saúde, alguns temas relacionados à saúde, educação, alguns temas relacionados à educação. E aí eu peço, lembra que eu falei para vocês desenvolverem os caderninhos de repertório de vocês? Né? Caderninho de repertório serve para isso, para você fazer repertório dentro de eixo temático. Tá? Mas chega nessa época, a gente fica aí meio pilhado dentro de algumas apostas, né? Então, por exemplo, maus tratos dos animais, tá? Por que pode cair esse tema? Se vocês quiserem depois anotar também, anotem aí. Por que maus tratos, né? Porque teve uma lei, tá, sancionada aí entre 2020 e 2021 que falava sobre esse assunto, tá? Então, algumas leis também influenciam para os nossos temas de redação. Como outro tema que foi falado bastante, veio muito à tona aí, é a pobreza menstrual. Mas eu acho que esses são alguns temas, gente, que não seria o que o governo gostaria que tivesse, porque abre uma temática difícil, uma briga grande, tá? Uma polêmica. Então, eu acho que o que vai ser evitado são temas que tratam polêmico, que vêm com polêmicas, como pobreza menstrual, por exemplo, que a gente sabe que tem, né, uma diferença de ideias do governo e de parte da população. Então, por isso, eu acho que esse tipo de... Eu acho, tá? É o que eu penso, que pode ser que não caia, mas é interessante dar uma olhada. Se vocês perceberem, ontem, acho que foi ontem à noite, eu vou fazer isso hoje de novo, até domingo eu vou fazendo. Por quê? Conforme eu vou recebendo, eu participo de alguns grupos, eu trabalho na verdade, eu apoio um grupo, né, que é de correção de redação, mas é beneficente. É um grupo que a gente corrige algumas redações para o pessoal que, né, que não tem condições. Então, eu sou uma das corretoras também. Nesse grupo a gente vai recebendo bastante material. Ontem, a hora que eu comecei a separar o que mandar para vocês, muita coisa foi recebendo desse grupo que eu trabalho, né, que eu faço esse projeto com eles. E aí eu acabei mandando para vocês, e hoje, de novo, eu já separei bastante coisa. E eu vou mandar alguns materiais relacionados a vários eixos, por exemplo, saúde, né? Tem um montado aí de repertório sobre pobreza menstrual. Vou mandar também para vocês, tá? Mas o pessoal aqui de Botucatu, que eu não dou aula mais essa semana. O pessoal ainda de Cesárea, eu tenho aula sexta. Então, ainda algumas coisas eu vou falar com vocês. Mas, pessoal de Botucatu, né? Eu não tenho mais aula essa semana. Aí já vou falar. Vou mandar, né? E hoje nós vamos falar de alguns, tá? Bom, um tema que eu já trabalhei com alguns alunos, acho que Cesária eu já trabalhei, mas eu não trabalhei aqui, foi educação financeira, né, nas escolas. É um tema que está sendo bem falado, bem comentado, porque em setembro teve lá os spoilers também, teve que a publicação, né? Então, eu vou trazer, começando a falar por educação financeira, porque além de ter aparecido 2 postagens dentro das redes sociais, né, do MEC, o que acontece também é que a nova BNCC, a BNCC, ela quer que as escolas adotem essa educação financeira.
E a educação financeira que a BNCC traz para que seja adotado não é educação financeira como vem trazendo dentro da matemática para a gente. Eu não sei se vocês já perceberam, e isso eu falo que a minha filha chama muita atenção para isso, né? Outro dia ela falou para mim, por que todo problema de matemática a Maria compra maçã? Né? E ela falou assim, eu nem gosto tanto de maçã assim, porque o nome dela é Maria. Porque é verdade. A gente vê, Maria comprou 5 maçãs. Né? Você riu, mas é isso. Maria comprou 5 maçãs e comeu 2. Quantas Marias Maria ficou? Maria tinha, né, R$50 e comprou 5 maçãs, 3 laranjas e 2 mangas, né? Cada uma custava R$2. Quanto sobrou? Gente, isso não é a realidade da nossa vida, tá? Isso não é a nossa realidade. Então, a educação financeira que hoje o que aparece de educação financeira nas escolas fica sendo algo direcionado a problemas simples da matemática. Então, não é isso que a BNCC quer. Ela quer, sim, que a gente trabalhe, que seja, né, colocado, incluído. Oh, meu Deus, saiu, ele está enroscando tudo já. Seja posto na nossa linha de trabalho, no conteúdo, a educação financeira, mas direcionado com a realidade. Então, não mais a Maria compra maçã, tá? Porque não é essa só a realidade, até porque nem todas as Marias conseguem comprar maçã. Também foi uma visão da Maria Liz. Ela diz que nem todas as Marias têm dinheiro para comprar maçã. E é verdade. E aí, então, o que a gente pode... vocês riram, né? Pois vocês não entendem, né? Por que eu falo tanto da Maria Liz, né? Gente, eu tenho um anão aqui em casa. Essa menina deve ter uns 40 anos e fica fingindo que tem 9. Não é? E, ó, vocês estão vendo aí que tem várias salas, mas vocês veem, eu falo em todas as salas, eu falo do meu anão. Porque ela tem umas ideias, né? E que é verdade. Por quê, Oi, né? Liz. Na sexta-feira a gente foi fazer a prova da PUC, né? Aí caiu o tema lá da filantropia. Aí a gente tava conversando com as meninas, todo mundo conversando. Nossa, a Maria Liz tinha colocado isso no stories do Instagram e a gente lembrou depois da prova. Tá vendo? Gente, vocês estão vendo só, gente? Então, Maria Liz, ela é um anão, gente. Vocês vão conhecer aquele ser. Parece que... Diz que tem 9 anos, mas eu acho que me enganaram. Puseram essa menina de 40 na minha barriga e saiu aí, viu? Porque é uma cabeça. Mas é verdade. Ó, quando a gente estava falando, e ela ouve, às vezes, eu falando de temas, né? E foi ela que até que trouxe, antes de eu trazer, pensar na educação financeira, de ter saído essa postagem. Quando ela começou a resolver problemas de matemática. Ela falou, por que todo problema de matemática vem Maria compra maçã? Porque a gente, pensando que nem todas as Marias têm dinheiro para comprar maçã. E é verdade. Gente, pensa comigo. A educação financeira, ela é de extrema importância. Ela vai detonar. Ai, gente, pior que ela não quer nem fazer prova no Brasil. Estou com um problema. Diz que vai para o Canadá, mas tudo bem. Mas vamos lá. A educação financeira, gente, ela é de extrema importância para a gente. Então, a nossa tese vem baseada nisso. Concorrente essa sala dela, vai demorar também um pouquinho. Mas, segundo ela, vai para o Canadá. Bom, a educação financeira, ela é de extrema importância, gente. Então, ela, é a nossa tese. O que eu vou trabalhar de tese com educação financeira, professora? Vai trabalhar falando que educação financeira é extremamente importante para a sociedade brasileira. Ponto, acabou, tá? É nossa. Só que aí, o que é? O que a gente vai pensar? A educação financeira é de extrema importância, mas a gente tem tantos desafios para colocar, para ter essa implantação da educação financeira na nossa sociedade, tá? Se nós pensarmos, as pessoas, elas não têm acesso, elas não têm conhecimento de educação financeira de qualidade, que é o que eu trouxe, que eu falei que a Maria Liz propôs para mim, mamãe, por que a gente estuda, por que os problemas de matemática só vem Maria compra maçã? Sendo que a realidade não é essa. Muitas Marias não conseguem comprar maçã. Exatamente isso, né? Então, a gente pensa que eles mostram para a gente uma situação financeira, assim, dentro da escola, que o conteúdo, ele é muito pobre, né? Muito simplificado, ele não traz para a nossa realidade. Desde 2020, que a BNCC vem propondo esse assunto, tá? Nas escolas. Porém, vem com a discussão aí também, similar, que a escola precisa, né,
trazer esse assunto, porém, dentro da nossa realidade. O que normalmente, né, o que realmente ocorre na sociedade. Será que todas as Marias conseguem comprar 5 maçãs? Certo? Então, nós temos que trazer para a realidade. Nós estamos, gente, vivendo uma situação de crise. Crise mesmo, tá? E quando a gente pensa em crise, nós estamos vivendo crise, nós estamos pensando que a gente precisa saber o quê? Educação financeira. Então, a educação financeira, gente, não tem. A gente precisa trabalhar aí. Isso é o momento mais importante. Então, se a gente pensar, principalmente no momento pós-pandemia, ou no momento pandemia que vivemos, eu não acho que o Enem vai trazer pandemia como um foco, mas pode trazer como uma palavrinha-chave, tá? Pode trazer, sim, os efeitos da pandemia. E o efeito da pandemia na parte financeira? A gente está vivendo, nós estamos numa situação de crise, nós vivemos por isso. O mercado de trabalho foi difícil, a gente passou aí sabendo que, segundo o IBGE, gente, no primeiro trimestre de 2021, nós atingimos o maior número de desempregos do país. Foi quase 15%. Olha um repertório para vocês. Tá? Olha o repertório. Mais de 15%, quase 15% da população desempregada. Foi o maior índice de desemprego, tá? Já contabilizado pelo IBGE. Então, nós estamos passando por uma dificuldade, uma crise né? Tem um momento de desemprego e a crise financeira vem. E aí, a gente sabe administrar isso? Será que as Marias desempregadas conseguem comprar 5 maçãs e dividir? Não sei, né? Então, vem aí. Então, uma das argumentações é que trabalhar essa dificuldade, né? Que, primeira coisa, trabalhar a dificuldade que a gente tem de levar a educação financeira de qualidade para as instituições de ensino. Para as pessoas, nem só para as instituições de ensino. Mostrar a dificuldade, tá, que a gente tem de levar isso para a população. E vocês sabem por que a gente tem tanta dificuldade de levar esse assunto para a população? Porque nós somos consumistas. Nós vivemos num mundo capitalista. E vamos ser bem sinceros, que os brasileiros têm uma cultura consumista, uma cultura de compra. Se vocês pensarem, tem uma música, não sei se vocês lembram, mas do Mamonas Assassina, chamava Shop Saints, tá? E falava, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Vocês lembram dessa música? Alguém já ouviu? Repertório também. Quanta gente, exatamente, quanta gente. Olha que repertório criativo. Eu acho assim, adoro isso. Não é? Olha só, Mamonas Assassinas, gente. Eles falavam assim, ó, a minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Gente, isso... Ah lá, tá vendo? A Rafa já colocou, eu sei. Eu roubo também, viu, Rafa? Penso que eu não roubo os repertórios que vocês usam? Eu dou para os alunos e roubo também. Monto minhas coisas aqui como que vocês usam. Tá vendo? Então, a gente pensa só, é um repertório muito legal, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a realidade do brasileiro é isso, a gente adora parcela. Em quantas pode parcelar? Em 24 pagamentos? Meu Deus! Será que 24 pagamentos daqui 2 anos, o que vai acontecer com o mundo? Vai vir um boom aí, vai vir um vírus e fazer todo mundo fechar? Pensem comigo. Olha que loucura, né? Olha que coisa louca. A gente pensa em fazer uma parcela, comprar um carro em 24 parcelas. Só que, de repente, na segunda parcela, vem um vírus e derruba tudo. Ah lá, eu sei que você vai... Eu vou pegar, gente. Samila, você não tem noção, essas meninas, o repertório, as pastas que essas meninas têm, que coisa mais linda. Eu quero essas pastas de redação. Elas colocam assim a coisa linda, dá vontade de pôr no quadro. É uma organização. Vou pegar tudo.
Vocês vão passar no vestibular, todas que estão, vão passar, tenho certeza. E eu quero todo o material de vocês para eu montar minhas aulas, que eu adoro. Mas olha lá, gente, o que acontece com a população é a cultura. Então, a gente tem uma dificuldade de chegar na população com esse assunto devido à nossa cultura. A gente pensar que é legal parcelar em 24 parcelas, mas a gente não pensa no que pode acontecer. Tá? E aí vem a inadimplência. Outro repertório bem legal que tem é um que eu adoro, gente, mas meu marido acha ridículo assistir, mas é o Chaves. Vocês assistem? Eu assisti, eu não posso nem... Não gosto de nada na TV, mas gostei tanto do Chaves, né? Aquela série lá mexicanazinha. Ai, que bonitinho, tia Chiquinha, tudo. Adoro. E eu tenho um personagem lá, Senhor Madruga, que era totalmente inadimplente com o seu aluguel. Quantos brasileiros estão inadimplentes com o aluguel? Não é assim? Então, a inadimplência para a gente, tá? É algo assim que deveria incomodar, mas não incomoda. Por quê? Porque nós não temos, tá, uma educação financeira, porque nós não sabemos como administrar, nem mesmo as dívidas, entendeu? Existem várias formas, né, que a gente poderia pensar de como fazer isso, como resolver esses problemas. E como seria, gente? Tá? Como seria? Eu acho que seria a efetivação, olha a intervenção da educação financeira nas escolas, nas instituições de ensino. Tá? O MEC tem que efetivar educação financeira nas escolas, mas educação financeira de qualidade. Isso sim. Tá? Um repertório legal também, porque aí a gente já vai entrar com outro problema, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem, né, a educação financeira, não conhecem, e tem um problema. Não tiveram como, né, conhecer, porque não estudaram. É o exemplo do Fabiano, de Vidas Secas, lá de Graciliano Ramos, que vivia aquela vida miserável, né? Passando por muita dificuldade financeira. Porém, gente, Fabiano não tem conhecimento nenhum para fazer conta simples. Ele é o verdadeiro, né? A verdadeira Dona Maria que não consegue dividir as maçãs. Entender? O Fabiano, além de estar naquela vida miserável, que não consegue comprar maçã, que dirá dividir a maçã. Entenderam? E eu posso contar um segredo para vocês? Quem falou de Fabiano Vidas Secas foi Maria Alice, tá aqui marcadinho com asterisco. Que menina disse que Fabiano de Vidas Secas. Pois é, gente. Minha filha que deu esse repertório para mim, que eu estava lá montando na cama, tudo que eu ia falar para vocês. De verdade, minha filha colocou. Até fiz um asterisco aqui, gente, ó. Marcadinho aqui, que menina que falou para mim. Mamãe, mas não tem? O Fabiano de Vidas Secas. E não é que o menino, né? Ele não tem condições, ele não compra maçã, que ele está passando uma situação muito feia. E é verdade, gente. Ele está aí, ele não sabe fazer nem conta simples. E ele é do caso de estar passando por situação financeira que ele não consegue comprar as maçãs. Então, aí a gente precisa do quê? Aí a gente vem com implementação aí ligada à sociedade. Gente, não é. A coitada nasceu na sala de aula, vocês não têm ideia. Eu passei a gravidez dando aula. Sabe como que eu fazia para ir dar aula? Eu levava a Maria Liz no Bebê Conforto. Trabalho num cursinho aqui em Botucatu, né? Na Nora, já há 16 anos, né? Desde que eu mudei para cá, que eu casei, eu vim para cá e eu trabalho lá. Hoje eu trabalho online com o cursinho pré-vestibular deles, né? E até o ano passado a gente tinha a escola, espaço físico. E Maria Liz, ela foi para a escola com 3 meses, assim, eu punha no Bebê Conforto. Eu comecei a ficar cansada de ficar em casa, e é sério, eu levava e punha ela embaixo, assim, Então, ela brincava. A primeira vez que ela brincou de Uno na vida dela foi com uma turma de pré-vestibular, assim, os meninos, ela ganhou.
E não é porque ela era boa, é porque quem ensinava ela eram os caras lá que estavam lá 2, 3 anos de cursinho, entendeu? Então, muita coisa que ela sabe, não é porque ela é, mas é porque ela ouve, né? E criança não tem que pagar boleto, criança não tem que passar no vestibular, então não tem essa responsabilidade. Então, tudo que você fala é uma delícia, porque tudo que você fala eles aprendem. E grava. E literatura, e nessa fase, teve uma fase que eu dei aula de literatura um tempão, então ela ouvia as minhas aulas de literatura. Eu tenho os livros aqui. Então, na fase que a Maria Elisa ia comigo para a escola, ela era pequenininha. Mas ela dá aula ela fala de história, falar, né? Dos incas e dos maias, gente, é muito bom. Então, mas não sei, eu não sei se isso depois, alguns pontos às vezes atrapalha, tá? Só para falar para vocês. Tem coisa que atrapalha. Ó, ela fez um simulado na escola, todas as disciplinas ela tirou 10. Português ela tirou 8. Tá? Entenderam? Porque daí, assim, eu não sei se não tem um certo esforço ou se ela fica muito pressionada, tá? É uma coisa estranha, mas às vezes eu acho que eu não sei se ela sente uma pressão, coisa que eu não faço mesmo. Eu falo para ela que nota para mim não importa, pode ser ela tem conhecimento, mas eu acho que às vezes é para ela mesmo, então às vezes dá uma atrapalhada assim, né? Mas ela acaba ouvindo, não tem jeito, ainda mais o ano passado que eu dei aula o ano inteiro aqui em casa. Agora não mais, porque ela está na escola, então eu dou as minhas aulas, ela está lá. Mas o ano passado foi complicado. Mas esse foi o repertório que Maria Alice falou, tá? Fabiano, Vidas Secas. Não é isso, tá? Não é que atrapalha ser inteligente, mas acaba atrapalhando, às vezes, um aprendizado, porque ela está um pouquinho, né? Conhece uma outra parte da literatura que para ela que não é o que ela está vendo em sala de aula. Daí, às vezes, o que está na sala de aula, ela não quer ver tanto, mas aí atrapalha porque ela precisa também daquele conteúdo. Entendeu? Então, Fabiano foi uma das coisas que ela estava falando, que era essa comparação. Fabiano estava na miséria, gente. Ele não tinha como comprar as maçãs. Então, nem que se ele soubesse calcular a maçã para fazer a divisão, ele não ia conseguir. Então, nós temos que pensar que também precisa ter. Aí vem a divulgação do assunto, as propagandas, tá? As palestras, as informações, tá? Para que se discuta a importância da educação financeira. Porque senão as crianças começam a ter educação financeira na escola, quando ela chega em casa e fala para o pai, olha, hoje eu aprendi que a gente precisa economizar. O pai fala assim, você não sabe de nada, você tem 9 anos. Entenderam? Então, precisa conscientizar. Às vezes o pai vai fazer o crediário nas Casas Bahia, agora é o tal do nosso Black Fraud, né? Vem o Black Fraud e tá todo mundo esperando Black Fraud, vamos, e a criança vai e esconde o cartão de crédito do pai e da mãe, e daí o pai fala, por que você fez isso? Porque é educação financeira, pai, a criança fica de castigo 3 anos, né? Mas por quê? Porque o pai não vai ter essa consciência. Então, a gente também precisa... Agora é o momento das propagandas, agora é o momento das palestras na nossa intervenção. Porque a gente precisa mudar o quê? A cultura. E não adianta só mudar na escola, lá na educação básica. Por quê? Porque senão isso vai demorar muito para ter um resultado. Muito mesmo. Se a gente quer um resultado mais rápido, nós precisamos, e nós já estamos vivendo uma crise, então o nosso resultado tem que ser mais rápido. Nós temos o quê? Agora vem o momento da conscientização. Agora vem o momento de trabalhar os adultos, através de palestras, de divulgação, né, de campanhas publicitárias. Agora nós temos que fazer isso, tá? E pôr esse assunto em pauta dentro da mídia, certo? Belezinha? Falamos, então, desse probleminha aí de educação financeira, que pode ser um tema de Enem, não sei, tá? Outra coisa, gente, Bom, outro assunto que está bem legal aí, que eu acho que vai entrar, por isso que eu estou falando mais na parte de educação, né? Também ligado à educação, é o professor na formação do indivíduo. Também teve uma publicação, tá? No site do MEC, e ele saiu com 2 publicações, uma no dia 26/10, outra publicação no dia 29/10. Depois, se vocês tiverem um tempinho, entra lá para ver a publicação. Mas uma publicação falava: o professor tem o papel de transformar as pessoas em seres pensantes. E outra publicação foi a inspiração que o professor faz na vida do estudante. E eu acho que esse momento de pandemia, onde nós ficamos no home office, tá?
onde nós, né, os alunos saíram da sala de aula, saíram do ambiente escolar e saiu da presença do professor. Eu acho que essa que deu para ver que sim, a influência do professor, né, que é muito grande, e o professor ele influencia o indivíduo e é muito importante essa influência, tá? É outro assunto também que pode cair aí, pensando, gente, como eu disse, em spoilers e aquelas publicações nas redes sociais de MEC, NEP, tá? Que é o que vem acontecendo há alguns anos. Ano passado, falava sobre saúde mental. Numa aula dessa que eu fiz com o pessoal da Barra, eu lembro bem. Na verdade, eu discuti o tema. Eu acho que eu discuti com a tua classe também, não foi, Samila? Só que a gente falou saúde mental em setembro, não foi? Falamos de estigmas também, a gente mostrou isso. Lembra? Eu passei o divertidamente para vocês. Lembram disso? Você lembra? A gente fez uma atividade, daí eu mostrei para vocês o estigma, que eu mostrei aquelas imagens, lembra? Da Mona Lisa, várias imagens nas redes sociais, como a gente não quer mostrar que a gente está com problema. E aí, por quê? Porque a sociedade não aceita, lembram? Quem é do terceiro, que estava no segundo ano passado. Então, ano passado, assim, tecnicamente, né, quem fez a aula, né, quem tinha feito aula, foi tranquilamente fazendo. Tenho alunos que tiraram notas muito próximas de 1.000, né, 960, eu tenho várias alunas aí do ano passado, porque a gente tinha trabalhado isso. E era um spoiler, né, também, era uma publicação, na verdade, que o MEC tinha feito. Ele fez em abril, se eu não me engano, depois ele fez em setembro de novo. E aí, como a gente pensava assim, setembro amarelo, pode ser que ele tenha vindo com isso, mas ele tinha feito em abril também. Aí eram 2 publicações, e aí eu, num aulão assim, também eu bati muito nessa tecla e deu certo. Então, vamos também bater, né, em algumas publicações, principalmente as publicações duplas. E essa foi uma, quando fala da importância do professor. Como tese, o que eu usaria? Eu usaria que o professor é uma influência importante na vida do indivíduo. Mas, na sociedade brasileira, ele é desvalorizado, tá? Então, eu trabalharia em cima dessa tese da desvalorização do professor, tá? Pensando, tá? Claro, que eu tenho que trabalhar argumentos, e eu posso pensar assim, quando eu falo que ele é uma influência importante, então aí, por que ele é uma influência importante? Porque vocês vão passar a gostar da Maria Alice que nem eu? Sou uma influência? Não, né? Mas vocês acabam, às vezes, gostando da mesma área que o professor. O professor, ele envolve o aluno. Então, às vezes, um professor na área de física, ele envolve tanto o aluno na área de física que ele passa a gostar daquela área. Não que ele vá se tornar professor de física. Porém, eu tenho alunos, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela está fazendo letras, né? Ela sempre fala que eu tive pontos de influência, né? Eu não sou a professora que, quando o aluno chega para mim e fala assim, eu vou, né, prestar licenciatura em História e Geografia, você fala assim, ai, que dó, vai fazer outra coisa. Eu não falo isso não, gente. Porque eu sou feliz com o que eu faço. Eu nem ganho dinheiro assim, não. Mas eu sou feliz. É óbvio que eu ganho 20 mil reais por mês. Se eu ganhasse 40, eu ia ficar muito mais feliz. Mas eu sou feliz com o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Essa fase aqui é uma fase que eu fico pilhada, mas eu amo isso. Eu amo dar aula para vocês. Eu amo dar aula, preparar para vestibular. Eu gosto demais. A época que eu me sinto realizada é março, quando vocês passam no vestibular. Quando chegam as notas, assim, fevereiro, março. O dia que sai nota de Enem, que vocês começam a me mandar mensagem, que ai de vocês se não me mandarem a mensagem falando nota que tirou, eu vou correr atrás de cada um. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu gosto demais. Eu fico pilhada. Então, eu falo isso. Eu tô super confiante em vocês, gente. Vocês não têm ideia. Eu tô muito, muito, muito. Falo mesmo, de coração. Eu acho que vocês estão preparadíssimas. Todos que estão aqui, não vou falar que é um ou outro, não. Todos mesmo, tá? Muito preparadas. Eu estou, assim, realmente bem tranquila com o Enem, com vocês,
tá? Pode ser que vocês fiquem nervosos. Para a Unesp? Ah, vai passar sim. Fica sus. E depois nós vamos fazer um aulão de Unesp, tá? A Unicamp também. Nós vamos fazer... Eu vou fazer um dia assim, tá? Eu vou fazer uma tarde e vou mandar link para todo mundo. E se quiser convidar o coleguinha, pode convidar o coleguinha. E vai todo mundo entrando e a gente vai fazendo aula. Então, ficar uma tarde assim, conversando e fazendo aula, tá? E aí, a influência do professor dentro da nossa área. Às vezes, a gente influencia para isso. E influencia para as outras coisas. Eu falo que, por mais que seja, né? Nós estamos ali como modelo. Então, principalmente, né? Quando chega assim uma certa idade, eu particularmente não sirvo para dar aula para sexto ano, por exemplo. Eu sou louca, e é um momento que a criança está tentando virar um pré-adolescente. Imagina, se ele não tem condições de ficar perto de mim, que ele vai ficar doido, entendeu? Pilhado, ligado no 220, atrapalhado. Então é bom eu nem pego sexto ano, por exemplo. Fundamental, eu evito, mas às vezes não tem jeito, né? Vocês riem, né? Mas é sério isso, gente. Então, eu sou meio maluca, assim. Então, o meu negócio é mais nono, oitavo também dá para aguentar, nono, que aí eles já sabem. Mas porque pega a influência, pega o jeitão da professora. Então, a professora é louca, maluca, não sei o quê. Mas é claro que a gente é ser humano também. Então, né? Tem os momentos de alucinações aí. Depende do nível da quantidade de Rivotril que a gente toma no dia, mas tudo bem. Mas eu não posso falar isso para o menininho de sexto ano, entendeu? Porque, né? Olha lá, Samila, qual curso está prestando aí, Samila? Conta pro pessoalzinho. Gostei, já estão interagindo, ó. Então, pessoal, tem essa influência. Eu posso trabalhar isso quando eu falo lá na minha tese que eu falei que o professor é uma influência importante na vida do indivíduo. Quando eu falo isso, eu explico como. Eu explico no meu argumento que essa influência, tá? Ela pode vir pela área de conhecimento do professor, tá? Por isso, vamos lá. A partir daí, eu posso também pensar que eu posso usar quem? Eu posso usar Constituição Federal como meu repertório. Porque eu posso falar que lá no artigo 205, a Constituição fala, né, sobre educação. E ela fala o quê? Ela afirma que a educação deve oferecer cidadania, plena formação do indivíduo e formação para o mundo de trabalho, para o mercado de trabalho. Então, se eu influencio o aluno, né, a gostar de uma certa área, que ele vá atuar no mercado de trabalho, o que eu uso de repertório? Constituição, certo? Falei de Constituição, falei do artigo 205, pronto, acabei o meu argumento 1. Passo para o meu argumento 2, que eu vou falar sobre o quê? Desvalorização do professor. Ok? E dentro dessa desvalorização do professor, eu posso falar da desvalorização do professor e já mostro junto a estrutura precária que tem as escolas públicas. Ok? Vocês, pessoal, estão numa escola particular. Então, vocês têm aí uma noção, né, de uma escola melhor. Agora, as escolas públicas têm uma estrutura muito ruim, visto que muitos alunos não tiveram nada de ensino durante 1 ano e meio, tá? Não aconteceu. Porque não tinha internet, porque não tinha computador nas escolas e nem em casa, porque o professor não tem computador. O que é complicado, certo? O que é complicado. Então, vamos pensar nisso. Argumento 1, eu disse para vocês que você vai usar como tese que o professor é uma influência importante na vida do indivíduo, na tese, mas que a sociedade brasileira ainda desvaloriza o professor. Pronto. Falei, esses são os meus 2 argumentos. Eu vim falando sobre a influência do professor e o outro, eu usando como argumento o artigo 205 e o da desvalorização do professor,
Mostro estrutura precária também. Aí eu posso mostrar como repertório, tá? Posso usar Paulo Freire, tá? Eu posso usar o Paulo Freire. Eu posso usar... Tem uma série que chama Segunda Chamada. É bem legal. Depois vocês deem, né, pesquisa lá, dá uma folhada, dá uma olhadinha. Legal, acho que eu devo ter alguma coisa no meu material. Se eu lembrar, eu vou mandar para vocês. Mas chama Segunda Chamada. Dê a sinopse, vai falar um pouco dessa dificuldade da educação no país, em várias áreas, tá? Tem uma outra, um filme que, se eu não me engano, que chama O Tempo Não Para, também, se eu não me engano, é esse o nome, que também passa em várias escolas e vai mostrar a diferença das escolas públicas para as escolas particulares do país. Então, também é bem legal, você pode usar como repertório, ok? Então, entra aí. E, claro, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pensar na minha intervenção. Na minha intervenção, eu tenho que pensar eu vou pensar que eu tenho que fazer uma intervenção completa, eu vou pensar em qual intervenção? Na que dá o maior problema, que é essa desvalorização do professor e a situação precária do ambiente escolar. E aí eu vou pôr as melhorias, vou pôr aumento de salário, vou pôr que o MEC precisa melhorar as condições da estrutura das escolas, tá? Tudo bem? E essa vem a ser a nossa redação aí, com essa temática da importância do professor, né, na formação do indivíduo. Belezinha? Sim? Então, falamos de educação financeira, falamos a valorização do professor, não, o professor na formação do indivíduo, e vamos passar para o terceiro? Terceiro aí que estão sendo falado também, né? Um tal de assédio moral. Não sei se vocês ouviram aí, é outro assunto, que também teve uma publicação, e aí estão falando muito sobre assédio moral. Bom, gente, assédio moral, assédio, a gente pensa assédio moral, assédio sexual, a gente fala muito de assédio sexual, até mais do que assédio moral. E aí está o maior, né, que vem contra o maior problema. Vocês sabem o que é assédio moral? Alguém sabe? Não. Viu? Olha o nosso problema. Sabe como? Já veio a tese, tá? É um grande problema na sociedade brasileira por falta de conhecimento, tá? Então, o que é assédio moral? Você não saberia escrever, viu? Então, nós vamos falar um pouquinho de assédio moral. Assédio moral, gente, é todo insulto, toda humilhação, tá? Que vem dentro do trabalho, tá? Dentro do trabalho. O assédio moral, ele não é falado, ele não é divulgado. A gente pensa em assédio sexual, ok? E o assédio moral, ele pode acontecer quando a gente pensa em assédio moral, não tem gênero, não tem homem e mulher, não tem isso, tá? Pelo contrário, a gente, né? Pode acontecer de qualquer forma. Mas o que a gente vai pensar dentro do assédio moral, muitas vezes acontece o assédio hierárquico, né? É aquele momento que o chefe fica incomodando o funcionário, humilhando, maltratando. Tá? Então, o assédio moral é um grande problema na sociedade brasileira. Tá? E, dentro desse problema, nós temos, tá? 2 pontos aí. Nós temos a hierarquia no trabalho, que é um problema, e nós temos, tá, a dependência do trabalho, que é outro problema. Vocês viram quando eu falei para vocês de educação financeira, que eu falei que no último trimestre nós atingimos aí quase 15% de desemprego? Então, quando a gente fala dessa dependência do trabalho, gente, é exatamente isso. Tá? Então, nesse caso, eu acho que daria para a gente trabalhar com causa e consequência. A gente pode trabalhar com causa, pensando na causa sendo, né, a dependência do trabalho e essa hierarquia, porque isso está, né, enraizado, né? Na época dos escravos, os senhores lá, eu sou o senhor, né? Eu sou o máximo, o rei. Hoje eu assisti
com uma turminha de 9º ano, Cinderela. Mas aquela Cinderela com a Camila Cabello. Não sei se alguém já assistiu. Legal para usar empoderamento da mulher, mudança, um monte de coisa, gente. Bem legal esse filme, tá? Um repertório fantástico para vocês. Eu não montei nada com ele ainda, porque eu não tive tempo. Já é a terceira... Que terceiro? Quinta vez que eu assisto o filme, mas eu não sentei para montar repertório com ele. Mas ele é, assim, riquíssimo para trabalhar em redação. O Cinderela, né, no filme Cinderela, é muito legal, porque tem um momento que o príncipe fala para o rei, você fala comigo com essa voz de rei, né? E o que é essa voz de rei? É isso, é esse poder, falar mais alto, gritando. Eu falo gritando, gente, mas não é hierarquia, tá? Isso aqui é problema de... vem da família, né? De linhagem aí, porque eu não sei falar baixo, eu sei falar alto, já falava alto, já sou assim, né? E aí, de repente, eu virei professora, e aí eu falo mais alto ainda. Então, mas não é hierarquia, pelo contrário, me perguntaram onde se eu dou aula em alguma escola que tem o púlpito, assim, né? Que a gente só sobe. Eu falei, tinha uma escola que eu trabalhava assim, mas eu fazia em círculo, eu nunca gostei de subir lá no palco, não, né? Eu não sou assim, mas tem isso. Então, essa hierarquia que já vem, né, da sociedade, e aí a parte de hierarquia, a parte da gente, a gente achar que que nada é problema, que tudo é normal. Quando eu falei, quem sabe o que é assédio moral, a aluna que falou assim, eu não saberia falar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente toma um xingo do chefe, chega em casa e comenta, fala assim, isso é normal, o chefe faz isso mesmo. Alguém já ouviu falar isso? Vocês não trabalham, mas já ouviu alguém comentar? Tá? Porque eu já. O meu primeiro emprego foi com 14 anos. E eu não esqueço que eu cheguei na minha mãe e falei assim, na minha segunda semana, eu vou sair do meu trabalho. Trabalhava num escritório, como secretária. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu fui pro primeiro colegial e eu queria pagar. Eu era bolsista e precisava pagar só o ônibus. Eu queria pagar o ônibus trabalhando. Eu falei pra minha mãe, eu vou trabalhar. E arrumei um emprego e fui trabalhar. E a minha mãe disse assim... E eu cheguei e falei, mãe, eu vou pedir demissão, porque ele é muito grosso, meu chefe é grosso. Ele falou isso, minha mãe olhou pra mim e falou assim, não vai pedir demissão, coisa nenhuma. Acostume, porque a vida é assim. Não é assim, coisa nenhuma, gente. Isso é assédio moral. Ele não tem direito de gritar comigo, ele não tem direito de me ofender. Sabe o bullying? Que antigamente, eu também sofri muito bullying. Antigamente, falar que você estava sofrendo, tinha virado fonte de piada, assim, isso é normal. Aceita. Não. Isso é só brincadeira. Não. Não é bullying, tá me ofendendo. Eu não fico feliz. E não é porque ele é meu chefe que eu vou aceitar isso. Ele não tem o direito de gritar comigo. Ele não tem o direito de me ofender, de me menosprezar, entender? Mas a nossa sociedade também nós temos um problema cultural. A nossa sociedade acha isso normal. A nossa sociedade acha que o chefe brigar é comum. E não é. Então, nós vamos poder trabalhar com causas e consequências, porque a gente vai pôr essa hierarquia enraizada na sociedade, tá? E junto com a dependência de trabalho, como causa. Mas a gente vai trabalhar uma consequência que vai ser o quê? Os problemas psicológicos que o funcionário tem. Não é? Vocês já ouviram, porque aí você chega você tem uma crise nervosa, ou entra numa depressão e vai para um afastamento de INSS e conta lá, eles se desafastam e falam que não, que aquilo lá é frescura. E você chega e fala, eu não aguento mais o meu chefe. Ele fala, você é mole, volta para o trabalho. Certo? Então, isso é cultura. Nós vamos ter que mudar esse papel. Essa raiz de poder de hierarquia, quando nós temos uma dependência, né, de trabalho. Um repertório legal que a gente pode mostrar esse assédio moral, gente. Alguém já assistiu O Diabo Veste Prada? Já? Conseguiu entender o que eu estou falando sobre assédio moral quando a gente vê lá? Sim. Vocês lembram que ela fala, né? Que a dona lá da agência, ela maltrata a estagiária, todos. E tem momento que ela pede para buscar os filhos dela, ela coloca outros trabalhos.
Empreguetes, isso, tá vendo como vocês sabem falar? Vocês ficam me enganando aí, tem repertório aí guardado na manga e nem me conta. Gostei das empreguetes. Gente, mas não é isso, tá? Assédio moral é isso aí, é o que vocês estão vendo, né? No Diabo Veste Prada, ela vai lá, né? Insulta a estagiária desde a aparência, por tudo. Ela vai buscar o café, ela volta fora, né? Que coloca ela em funções que não é dela. Nada a ver. Cuidar dos filhos. Buscar os filhos na escola. Tem várias cenas no filme. Então, assédio moral é totalmente isso. É esse insulto. É essa humilhação que você passa dentro do seu trabalho. Tá? Pensando que, se nós pensarmos em pandemia, né? Voltando lá no desemprego, gente, tá de cara aí pensando que a gente fica nessa dependência de trabalho. Então, não tem jeito, a gente precisa trabalhar e aí vai aguentar. Isso é normal. E a gente acaba mostrando que é normal, mas não é. Dá para pensar também e falar da sociedade do cansaço, tá? Por quê? O que é isso? É mostrar que todos trabalham, gente. Eu sou assim. Eu trabalho assim muito mesmo. E eu tenho hora que eu não percebo que esse meu trabalho em excesso, ele está em excesso. Por quê? Porque eu venho de uma cultura também que a gente tem que trabalhar muito, né? E, na verdade, não é bem assim. A gente quer trabalhar muito, e não é assim. Não era para ser comum isso. Era para pensar, eu tenho que trabalhar apenas o necessário. E não muito, e não em exagero. Eu vou trabalhar só aquilo que precisa, às 8 horas. E não é bem isso. A gente não faz isso. Tá? E a gente acha extremamente comum não trabalhar mais. Não é, Samila. Você vai ver quando os boletos chegarem. Você descobre rapidinho, minha filha. Sabe uma coisa que a gente fala? Virar adulto não é fácil. Entendeu? Então, você vai ver que você não é vagabunda. Você só não tem ocupações ainda. Mas ou obrigações, o que é melhor. Quando tiver, não tem jeito. Você sofre disso porque você precisa disso. Como eu disse, a gente vive num mundo capitalista onde a gente precisa ganhar dinheiro para ter as coisas boas. Né? Mas é isso. A gente fala, né? Byung-Chul Han, ele é um filósofo que ele fala para a gente sobre essa sociedade do cansaço. Tá? Então, a gente pode usar ele como repertório, falando sobre o trabalhar muito na vida para tudo dar certo. Tá? A partir daí, gente, outro também repertório legal é Tempos Modernos, o filme Tempos Modernos, porque a gente já pode até linkar com Revolução Industrial na nossa contextualização. Porque quando a gente linka lá, porque nessa Revolução Industrial, onde as máquinas estavam tomando a frente, os chefes eram isso, humilhavam, né? Porque, eu tenho uma máquina agora. E o Chaplin mostra isso no filme Tempos Modernos. Ele lá lutando com a máquina que está tomando o lugar, que está vindo com tudo, e você tem que fazer aquilo muito rápido. E o chefe bravo, ranzista, briguento, humilhando. Tempos Modernos. Outro filme legal, porque dá até para, né, como eu disse, dá para você contextualizar com a Revolução Industrial. Então, você faz esses dois links, fica bem legal o repertório de vocês. E aí, pensando em tudo isso, quando a gente vai pensar na nossa intervenção, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós vamos ter que trabalhar essa parte de assédio hierárquica, né? A dependência do trabalho. E eu acho que a gente pode citar aqui, né, junto também, dentro de tudo isso, quando eu falei que a gente pode falar dessa dependência para pensar na falta de conhecimento das pessoas. Se tem falta de conhecimento, é porque não tem em nenhum lugar. Vocês sabem que na CLT, né, que é a lei trabalhista, e a CLT ela não tem, ela fala de tudo. Ela fala de jornada de trabalho, ela fala de um monte de coisa, mas ela não fala de assédio moral. Entendeu? Então, também falta lei.
Então, às vezes, a gente precisa pensar nisso. E quando a gente fala nas consequências psicológicas, a gente vai ter que pensar aí que o governo pode fazer um plano aí, né? Um plano para que, desculpa, para que o atendimento dos funcionários sejam realmente, eles tenham realmente atendimento. Porque hoje, você, né, pensar em tudo isso, não dá. Mas eu acho que o que mais dá para a gente pensar em intervenção é mostrar o assunto também, fazer com que todo mundo conheça esse assunto. Então, é a falta do conhecimento que eu acho que agrava muito, que eu comecei falando isso, pronto, achamos nossa tese, né? O problema é que ninguém conhece. Então, a gente tem que mostrar que existe esse problema, porque quando eu mostro que existe, eu consigo resolver. Resolver através do quê? Tá? Vem, primeiramente, passar para a educação, as pessoas conhecendo, divulgação, através de campanha, através de propagandas, e um canal de denúncia, tá? O canal de denúncia. Porque antigamente, quando não tinha a Lei Maria da Penha, quando não tinha essas denúncias, também tinha, né? A gente tinha tanta violência contra a mulher sem ninguém saber, não é assim? Hoje, tem, né? Continua existindo? Sim, a persistência da violência daí. Porém, hoje a gente tem a divulgação, a gente tem esse conhecimento. O que é uma violência contra a mulher? Não é só bater, não é só agressão física, né? Verbal também. E antigamente não tinha esse conhecimento. Como o assédio moral. Então, acho que precisa ter, né, mais divulgação sobre esse assunto, ter um canal de denúncia para que as pessoas tenham coragem também de denunciar. O primeiro chefe que aparecer na TV aí, que foi preso por assédio moral, vocês vão ver como muda muita coisa. Mas precisa ter. Tudo bem? Sim. Ministério do Trabalho. Dê uma olhada, gente, sobre os ministérios essa semana, porque andaram mudando. O do Trabalho não existia, parece que ele voltou. Eu realmente não tive tempo de olhar se ele voltou. Ele não estava tendo, não era mais Ministério do Trabalho, mas parece que agora já tem o Ministério do Trabalho de novo. Então, dá uma olhadinha, por favor, entra na internet aí, dá uma procurada nos ministérios para ver qual que está existindo, tá bom? Isso é bom fazer isso hoje e amanhã, porque daí não muda mais, mas realmente alguns estão entrando novamente, não tinha, a mudança dos ministérios nesse nosso governo está sendo bem grande. Então, é interessante. Então, é o do trabalho. Ok? Beleza. Vamos lá. Aguentam mais um? Ou estão cansados? Ou querem perguntar? Ó, vocês estão afiados, hein? Que delícia! Ó! Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Tá. Deixa eu passar aqui para vocês alguns assuntos, tá? Que estão falando aí dentro dos possíveis temas, tá? Ó, vamos lá. Eu vou falar alguns temas para vocês, se vocês quiserem anotar, dentro dos eixos que a gente já falou em aula, ok? Então, assim, ó, dentro de eixo temático, vamos falar meio ambiente, tá? Meio ambiente, o que pode... Eu vou falar alguns, hoje já são 5 horas, não vai dar realmente tempo de falar muitos, mas assim, ó, eu queria que vocês fizessem da seguinte forma. Eu vou falar, vai anotando, depois vocês me mandam assim uma listinha, mas tem que ser, gente, não dá para ser para amanhã, tem que ser hoje mesmo. Manda lá, dá para montar um repertório desse aqui? Aí eu monto direcionado para vocês, tá? Aí eu mando para todo mundo. Mas, por exemplo, né, a Giovana olha e fala assim, eu quero sobre esse que você falou. Você pode me dar uma dica? Eu faço as dicas, às vezes não dá para montar igualzinho tá aqui, eu tô falando, mas dá para montar mais alguns temas e vou passando para vocês, tá bom? Então, eu vou falar alguns dentro de eixos que eu deixei aqui separado. Meio ambiente, o que pode cair? Pode cair
A crise hídrica no Brasil, gente, isso está sendo falado há muito tempo, mas eu acho que pode ser falado, porque está falando muito sobre isso. Então, crise hídrica é um assunto que pode vir, ok? Agronegócio também, ok? Eu acredito que não venha nada direcionado à preservação do meio ambiente em si, queimadas, essas coisas, porque nós tivemos aí um problema com o governo. E pensando no que na fala do presidente, acho que não vem, mas nada impede de vocês pensarem nessa preservação, o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Porque aí eu acho que dá para pensar em tudo isso. Isso dentro de meio ambiente. Tá? A questão do lixo também é importante, porque durante a pandemia criou-se outros lixos. Vocês lembram até que eu falei sobre o problema nos cemitérios? Foi bem específico para quem eu conversei, não lembro se eu passei para todas as turmas, não lembro para quem eu passei, mas era muito específico, mas são problemas que veio no pós-pandemia, ou, na verdade, no durante, vai acontecer no pós. Mas pensando nessa parte de meio ambiente, eu penso aí na crise hídrica, que é um assunto que a gente já está falando há muitos anos, mas teve lei aí relacionada, a gente falou bastante, eu acho que é legal pensar. Agronegócio também, e eu acho que quando a gente pensa no desenvolvimento econômico, com preservação ambiental também, isso meio ambiente. Saúde, eu penso que valorização do SUS pode aparecer, tá? Eu acho que tabagismo também pode aparecer. Importância do esporte, eu também acho que pode vir. Cibercondria, eu acho que automedicação, essas coisas eu não sei se está relacionado à tecnologia, né? Eu não sei se ele traria, assim, se seria uma problemática no momento. Telemedicina no Brasil, tá? Todos relacionados à tecnologia, eu não sei se eu não vejo ainda como uma problemática tão grande, né, a ponto de vir como tema de redação, mas saibam que tem aí, né, essas problemáticas, sendo porque está surgindo algumas leis, porque foi falado em algum momento, porque teve alguma publicação, por isso que eu estou colocando. Educação. O que seria em educação? Gente, eu acho que o primeiro seria evasão escolar, tá? E isso foi uma coisa que o governo falou muito, que o parar as escolas, né, dava aí uma liberdade para a evasão escolar, que depois os alunos não queriam voltar. Então, assim, acho que evasão escolar pode acontecer, tá? Eu acho que inclusão também, mas inclusão eu acho que ele vai, se for, vai ser bem um grupo bem certo, tá? Da terceira idade, ou inclusão de pessoas com déficit de atenção, tá? Eu acho que uma inclusão, mas não geral. Essa inclusão, como foi de surdos, tá? Gestantes, tá? A gente pensa assim, mas como assim? O acesso fácil para gestantes, tá? Também teve uma publicação, a gente até postou nesse tema ano passado, porque falava, né, por exemplo, de gestantes que iam prestar o Enem. Então, né, falava muito de grupos direcionados, eu acho que pode acontecer. Dentro ainda de educação, eu acho que a gente pode pensar em educação financeira, como eu falei, a educação ambiental pode acontecer, e a educação socioemocional, tá? A educação socioemocional, porque também passamos aí por momentos difíceis. Mas não trouxe saúde mental o ano passado? Sim, mas não está totalmente relacionado, né? Está relacionado, desculpa, mas não é o mesmo tema, é diferente. E também a BNCC traz essa proposta para as escolas, tá? Dessa educação socioemocional. Na nossa escola,
né, o pessoal aí do terceiro sabe que está tendo. Tem aí a dança circular, né, que já é um trabalho feito com o socioemocional. Ana trabalha legal isso, né? O Casale também, não é? Péssimo. Não gosta? Eu não fiz, gente. Nem participei nenhum dia. Mas tem um trabalho, mas é uma proposta que vem da BNCC, tá? É como a educação financeira, tá? Para trabalhar um pouquinho desse socioemocional, essa preparação. Todo dia que acho que essa semana foi ontem, não foi, Sandra? Que teve? Eu não estava no colégio, só vi no grupo. Eu não sei como funciona, tá? Eu só vejo, mas ainda não participei. Mas eu sei que tem, mas isso é porque vem na proposta nova da BNCC, para que seja incluso. Então, por isso que eu estou falando que pode acontecer. O ensino à distância também acho que pode trazer aí na educação, pensando no homeschooling, que é o tema que eu quero, que algumas pessoas eu já falei em sala, mas algumas não, então eu queria ver se eu finalizava com ele hoje. O homeschooling, que é diferente da educação à distância. Outro tema que eu, né, quero falar, não vai dar tempo de falar com vocês hoje, mas eu vou ver se eu consigo pôr uma aula ainda, vamos ver se eu consigo essa semana, vamos ver o que dá para fazer amanhã, para trabalhar com vocês, ou sexta-feira à tarde, para falar mais alguns assuntos. O papel da família na escola, tá? Eu acho que isso é muito importante. Não vem aqui, Sol vai para lá. Sol é minha cachorra e ela está querendo vir aqui. Eu não estou deixando, senão ela vem aqui e late. Daí ela atrapalha as nossas aulas. Então, o papel da família na escola e o papel na família na alfabetização também. Eu acho que a alfabetização na primeira infância também é outro assunto que é legal, é outro tema que pode ser trabalhado, porque o governo está investindo muito nisso, até aplicativo sobre isso ele foi criado. Então, eu acho que a educação na primeira infância e a importância da leitura também, e dos pais lerem para os filhos, que é o papel aí da família. É relacionado. Isso, desculpa, está bem específico, mas pode ser porque o governo está... Falhou a garganta, gente. Só um minutinho que eu vou ter que tomar água. E a água acabou aqui do lado. Um segundo. Eu quase nem falei com vocês hoje, né? Eu quase não falo. E hoje, então, ó, vocês viram, né? Então, o que a gente pensa? A leitura também foi um projeto de 2020, 2021 do governo federal, então pode ser, até porque ele está trazendo com a cara dele, como ele disse, né? Então vamos pensar aí que pode ser que ele trabalhe isso. E ele falava muito dessa leitura dos pais para os filhos, dessa importância, mas esses assuntos eu vou ter que tentar ver se eu falo com vocês amanhã à tarde. Outro assunto é pensando nas cidades aí, né? O trabalho voluntário, que eu acho que caiu na PUC, né? Falando também um pouco dessa ajuda, né? Mas aí eu gravo, Samila. Se eu conseguir marcar alguma coisa, eu gravo, se não conseguir participar, e vou mandar para vocês, tá? Tudo que eu for fazer esse resto de semana, eu vou tentar gravar tudo e vou mandando aí pro pessoal. Aí eu mando nos grupos, que nem eu estou mandando as coisas, eu mando as aulas, os links. Aí vocês entram e assistem, tá bom? Então, outra coisa, gente, é violência, mas eu acho que essa violência urbana, eu acho que violência, né, no geral aí, dentro das cidades, certo? Cultura, tá? Eu acho que a parte cultural, importância da cultura no país, acho que pode ser que traga alguma coisa relacionada à cultura, tá? Pensando assim...
Ah lá, não disse que ela estava atacada, gente? Demorou para ela latir. Mas é que a minha funcionária foi embora. Enquanto a minha funcionária estava aqui, ela fica quieta, mas depois ela não me obedece. Eu acho que, pensando nessa parte cultural, acho que mais específico, né? A cultura nas grandes cidades, alguma coisa assim pode ser que venha também, tá? O assédio moral, né, no mercado de trabalho, como a gente já falou, a mobilidade urbana. Por quê? Porque hoje a gente vai falar do home office e a mobilidade urbana. Se nós pensarmos na mobilidade urbana antes da pandemia, era uma forma, hoje é outra. Pensem nisso, tá? Então, mobilidade urbana, pensando no pós-pandemia, eu acho que é legal também, ok? Eu acho que esses são, assim, alguns temas que têm uma possibilidade, sim, de vir, tá? Dentro dos nossos eixos. A desigualdade social, gente, pode ser que ela não venha com o termo, mas eu acho que muitos temas, tá, está ligado à desigualdade social. Como muitos, a solução. Desigualdade social você não saberia falar? É isso? Vamos fazer assim, gente, ó. Manda para mim, mas manda no grupo da sala de vocês, para eu não ficar perdida. Manda no grupo, cada um seu, pode mandar no seu grupo, e fala assim, Pro, esse assunto eu não sei falar. Eu vou tentar hoje sentar e rascunhar, e amanhã também, e eu vou tentar ver se sexta-feira, depois que eu chegar de Cesário Lange, até porque sexta, Maria Alice tem ensaio das danças até 9 horas da noite. Então, eu realmente vou conseguir fazer isso. Eu vou tentar fazer com você, fazer uma aula. Se eu não conseguir chamar vocês, eu faço isso que eu estou fazendo, gravando e mando para todo mundo, tá? Mas eu acho que eu consigo, na sexta-feira à tarde, fazer uma chamada mandar um link para vocês e fazer um intensivão aqui, que nem a gente fez agora. Pode ser? Ó, desigualdade social é um assunto que eu acho que ele linka com muitos outros assuntos. O tema da PUC, que você achou difícil. Tá, depois a gente vai conversar sobre ele. Então, assim, e outra coisa, soluções de problemas. Lembra que eu mostrei uma vez para vocês a Malala? Ela coloca muito a educação como solução de muitos problemas. Então, vocês podem usar como intervenção, né, a educação para bastante assunto, para bastante tema, bastante tese, ok? Eu acho que isso é importante. Outro assunto aí é o trabalho, né, análogo à escravidão, né, no Brasil contemporâneo. Esse trabalho análogo à escravidão aí, né, ele vem por vários fatores, então eu acho interessante a gente pensar. E lembrando que é interessante que vocês pensem, eu acho que eu falei isso no começo do ano para praticamente todo mundo. Eu disse para vocês lerem um livro que eu duvido que muita gente, né, tenha lembrado, mas ele chama O Mundo Pós-Pandemia. Eu até falei, eu li esse livro e eu achei que era um livro muito bom para a gente ver os impactos do pós-pandemia em várias áreas, tá? Porque eu acho que nenhum vestibular vai trazer a pandemia direcionada. Mas, infelizmente, a gente viveu isso, os nossos temas estão relacionados a uma problemática atual. E a nossa problemática atual, muitas estão relacionadas à pandemia. Então, é bem legal, né, quando você sabe um pouco também do impacto. Então, é legal você pensar dentro da saúde. Qual foi o impacto da pandemia na saúde? Então, vocês podem começar a dar uma fuçada sobre esse assunto, certo? Meus queridos, gostei demais de ficar essa tarde com vocês. Parece que eu estou cansada, mas não estou. Eu falo que é isso que eu falo, que eu gosto do que eu faço. Gostaria de ficar mais, mas não posso. Dona Maria Alice daqui a pouco sai do colégio, eu preciso buscá-la, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei até agora. Foram 2 momentos, né? Hoje, eu fiz o primeiro falando um pouco dessa estrutura do texto dissertativo, um pouco dessas mudanças da redação, para deixar vocês um pouco, né, mais tranquilos. Eu acho que ninguém que está aqui e que fez aula tem dificuldade com estrutura de texto dissertativo. O que vocês podem ter um pouco de dificuldade é de achar um argumento. Repertório, eu estou mandando alguns para vocês, que são os coringas, caso vocês não tenham,
tenta pegar pelo menos alguns dos coringas que dá para usar com vários temas. Não é o que eu gosto, não é o correto, mas ninguém vai ficar sem repertório, se tirar nota menor, né? Então, a gente apela para o que tem, ok? Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou fazer tudo que eu puder aí até sexta, tá? Espero que tenham gostado. Eu não consigo publicar essas gravações hoje, porque o Plural só me disponibiliza, o pessoal conhece o Plural, sabe como ele é. Ele só disponibiliza amanhã, normalmente é umas 12 horas para o sistema para ficar pronto. Eu vou ficar entrando no meu Drive, mas, por favor, amanhã me cobrem a gravação dessa aula, porque senão eu esqueço, tá? Como agora não dá, ele não termina de processar, aí pode ser que eu esqueça. Eu já fiz essa reclamação lá, quem sabe hoje, de tanto eu reclamar, já aparece aí no Drive, mas não aparece, ele demora um pouco para processar e para ir para o meu Drive, mas eu mando em todos os grupos. Daí eu vou colocar no Drive, no meu Drive particular, tá? Ou eu vou subir ele o link no YouTube e me mando para vocês, para ficar mais fácil para todo mundo assistir, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada pela atenção, espero que tenha ajudado. Para o pessoal de Cesário aí, obrigada pela atenção até sexta. Pessoal de Botucatu, até semana que vem, mas a gente vai se falar ainda, tá? Vocês não vão ficar livres de mim, não. E, manda aí no grupo onde vocês vão prestar prova, pessoal de Botucatu, que eu vou tentar passar na escola lá, falar um oizinho para vocês. Pessoal de Cesário vai sentir meu abraço à distância. Um beijo. Tchau, gente.